Eu sou psicólogo das coisas, do cotidiano. Quando eu quero escrever, eu dou um rolê na quebrada, dou uma volta, vou na beira do campo, vou ver, converso com as pessoas, olho dentro do bar. Eu acho que não é uma relação com o que eu escrevo, que eu acho que eu não faço literatura ainda, tem a ver com a vida que eu vejo, entendeu? Assim, com as pessoas que eu conheço, com as pessoas que eu converso. Eu me considero um fotógrafo da minha rua, um fotógrafo do meu bairro. Eu só escrevo aquilo que eu vejo. Eu não tenho uma imaginação fértil, né, assim, não tenho talento. E eu gosto de ver, assim, eu gosto de respirar, assim, as coisas que eu escrevo têm a ver com o que eu vejo no ônibus, na conversa no metrô, a conversa na rua, na beira do campo, na feira, adoro ir na feira, comer o pastel de domingo, tem uns rituais que eu gosto. Eu gosto de ir no barbeiro porque ele demora quase 2 horas para cortar o meu cabelo, porque eles ficam conversando entre eles, discutindo sobre futebol, e você fica só olhando assim. Eles não cortam o cabelo, ficam só discutindo. E é isso, essas coisas, eu gosto dessa coisa. Aí eu gosto de escrever pela manhã. Eu gosto sempre de ter uma ideia na cabeça antes de ir para o papel, né? Sou extremamente emotivo, bem brega mesmo. Eu gosto daquela coisa bem carregada, dramático, como bom latino-americano. Por isso que eu não recomendo me ler. Recomendo comprar o meu livro, que são 2 coisas diferentes. Então eu carrego de emoção, depois tento colocar um pouco de razão, né? Tento colocar um pouco de razão. Sempre pela manhã. É isso, eu me envolvo muito com os textos. É comum eu sair extremamente revoltado, às vezes já chorei em cima do computador, já esmurrei mesa. Então é isso, acho que sou um ser humano, um poeta que está tentando ser humano e é cheio de conflito. Aí eu ponho tudo no papel e vira isso aí que sai. No seu caso, como no caso do Milton, a tecnologia a que você se restringe é a tecnologia que imprime a palavra no papel ou na tela, né? Ou é a caneta, ou é o lápis, o papel, que são tecnologias. Até isso a tecnologia me favoreceu, porque quando eu escrevia a máquina, eu não gostava, mas eu tinha tanta preguiça de refazer que ficava aquilo mesmo. E aí o computador, cara, você tira a palavra, joga, vem, você fica brincando, né? Assim, é verdade, cara, eu sou um cara vagabundo, assim, sabe, vagabundo? Às vezes eu vou na escola, o que eu faço para ser poeta? Eu falo, para de fazer o que você está fazendo, cara. Para de estudar, para não sei o quê. É um vagabundo, né? É o Milton concordou. Claro. Claro que eu concordei, porque a arte... Parou com a arquitetura. A arte não é útil, né? A arte não tem lugar no mercado. No mundo em que o mercado é Deus, a arte não é nada. Né? Que você vai... Poesia, né? Qual é a utilidade? É útil para o espírito, mas que nesse mundo baixamente comercial que a gente vive, quem é que está preocupado com a poesia? Mas isso o Jorge Amado me falou. No único encontro que eu tive com ele, foi uma pessoa generosa e um baiano muito simpático, e ele tinha lido meu primeiro romance, e ele me disse... O que você faz? Não, eu sou professor há muito tempo. Ele disse, para com isso, sai. Como sai? De que eu vou dizer? Ele disse, não, para entrar, né? Cria um personagem vagabundo. Aí eu criei o Omar, do Dois Irmãos, que é um personagem que tem um horror ao trabalho. Você criou por causa dessa conversa? Um pouco a partir da conversa... Bom, os romances de Jorge Amado estão cheios de vagabundo, né? Está cheio de malandro, de um bom sentido, de gente que não quer se enquadrar no trabalho, é que nem a Zona Franca de Manaus. As pessoas, os caboclos acostumados àquela coisa contemplativa, olhando para o rio, para a floresta, né, aquilo que chamam de leseira, né, mas não a leseira, é um olhar até metafísico um pouco, né, em busca de alguma coisa, para encontrar sei lá, algum tipo de... busca antológica, não sei. Aí veio a Zona Franca com as indústrias, o trabalho, não sei o quê. Pô, isso aí repercutiu na alma, no ethos do amazonense, do manauara. Acabou com muitas coisas, com a condição mesmo, com o modo de ser. Influenciou na identidade? Ah, sim, sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. Então, isso é verdade, quer dizer, você... Como o Borges dizia, você não pode ser poeta de 8 a meio-dia, de 2 às 6.
Não pode bater ponto e dizer, bom, agora eu sou poeta até meio-dia, e bate ponto, sai. Não é isso, quer dizer, é o não lugar dos artistas na sociedade. Agora, por outro lado, os poetas têm que viver também. Alguns vão ser funcionário público, alguns vão ser professores, outros vão ser, os que têm mais sorte, vão ser diplomatas, né? Outros, que também é uma forma de andar pelo mundo, e com uma certa elegância, e tomar bons vinhos. E outros vão ser, sei lá, professores, jornalistas, e não sei, né? Vão vender livro. Eu conheci um poeta de Brasília, um amigo meu, e o Nicolas Ber, que o Nicolas, até hoje, mas durante muito tempo, ele vendia os livros dele nas ruas, nas feiras, em Ceilândia, em Taguatinga, nas cidades satélites, enfim, nos festivais, para os quais ele não era convidado, né? Ele ia lá e vendia. Plínio Marcos fez isso. Plínio Marcos fez isso. Não, inclusive, já que tocou nesse assunto, eu trouxe uns para vender também aqui. Como é que é, Sérgio? Já que tocaram no assunto, eu trouxe uns para vender. Nós não combinamos isso. Eu não tenho comissão, não quero... Mas não vai vender os do Milton, hein? Se alguém pedir, esse é seu. A gente já tem que terminar. Eu vou terminar com uma pergunta rápida para cada um, que, do meu ponto de vista, tem a ver com a tecnologia também e com o uso da palavra. O Milton até fez essa pergunta para o Sérgio lá na Coxia, que é o seguinte: o Sérgio, ele conhece todas as escolas da região onde ele mora, frequenta, dando palestra, todas essas escolas, e está frequentemente, praticamente diariamente, com essa garotada das escolas, né? E ali, a escola é fundamental hoje no Brasil. Sérgio, fala 2 minutos dessa sua experiência. Como é que tecnologia você criou de contato, de comunicação com essa garota? Bom, primeiramente, queria dizer que as escolas públicas estão parecendo privadas. Próximo ponto. Se a gente não salvar o professor e não salvar o aluno, a gente vai ter um futuro próximo trágico, muito trágico, né? As crianças estão indo para a escola para fazer um monte de coisas, menos estudar. Eu acho que o Estado tem que retomar, e isso não é culpa do professor, você entendeu? Tem que retomar isso aí. É engraçado quando você vai falar poesia e quando você senta numa sala de aula, a primeira coisa que eles falam: mas você escreve mesmo? Por que você está perguntando? Mas você é novo, não sei o quê, você está vivo. Tem-se uma ideia que todo escritor já morreu. Ou então que devia ter morrido, né? Talvez a distância que eles têm da literatura, porque estão sempre estudando aqueles caras que realmente já morreram e tal. Essa distância da literatura. E é muito louco quando você vai com o sarau, com poetas que se parecem com eles. É impressionante a revolução que a literatura dá na cabeça das pessoas. Quando eles escutam uma poesia, você fala uma poesia. Eu fui agora recentemente numa escola em Osasco, no Colégio do Oeste, que talvez seja um dos lugares mais terríveis que eu já vi na minha vida. A escola em volta toda, a favela de barraco de madeira, coisa que quase não se vê, barraco de madeira e tal. E aí eu estava falando com os jovens de poesia, ninguém prestava atenção. Aí eu falei: posso fazer uma poesia? O cara falou: pode. Aí eu fiz uma poesia que é assim: não olhar para o lado, quem está passando é o bonde. Se ficar de causada, a porrada come. Aí todo mundo: falou: isso é poesia, vamos começar analisando essa poesia. E aí, ou você entra na mente, você entendeu, desse jovem, ou não tem jeito, não é literatura, é qualquer coisa, é o esporte. Então é isso, eu acho que as escolas, elas precisam ser resgatadas, elas precisam, a gente precisa fazer uma pressão na sociedade para trazer de volta a escola pública, porque a classe média que estuda escola particular vai sofrer com isso, é isso que eu quero dizer. Não é só nós da periferia, a classe média vai sofrer, porque se ninguém estudar, vai ser uma coisa, é terrível o que está acontecendo. E você, Milton, que foi professor, é professor, dentro e fora do Brasil, uma vez professor, sempre professor. Como é que é do outro lado, inclusive para a classe média, você falar de literatura, né? Tratar da valorização da palavra, desses anos
de trabalho que você teve, principalmente, o que você pode falar para a gente? Eu estava contando para o Sérgio